um reserva pela esquerda que... Beleza. Então. Se a gente for caminhando um pouquinho mais, a gente já parte aí para a lateral direita. Me parece ser, minha opinião, uma área bem crítica, né? A gente não consegue firmar ninguém aí. O que vocês estão achando? Em 4, nós temos o Puma e o Paulo Henrique, que vieram, e o Gabriel Dias e o Paulinho já estavam. Então, o que eu acho, né? O Paulinho, eu acho que ele é um moleque que tem um futuro muito bom, ele tem um estilo de lateral antigo, tá ligado? Técnico, entendeu? E tem que cuidar muito bem desse moleque. Agora, eu acho que o Puma, ele estava mais sendo queimado pelo esquema do treinador do que qualquer outra coisa, porque ele é um jogador ofensivo. Então, assim, eu vou fazer só um retrato aqui. Chamo o VAR aqui. O que acontece? O Barbieri, ele era totalmente incoerente com a forma de ele botar o time para jogar. Ele escalava o time no 4-3-3, mas ele botava o time para se defender. Se você olhar peça por peça do elenco do Vasco, o Vasco é um elenco ofensivo. E como é que você pega um elenco ofensivo para jogar se defendendo? A gente sabe que o Puma, a valência dele é ofensiva. Vai botar o cara para defender. Vai subir quando, Puma? Quando ele não sobe tão mal, não, cara. Sabe? Então, assim, eu acho o seguinte, não é tão crítico quanto parece. Um bom treinador, ele tira proveito desse lado direito aí. Eu acho que o Paulo Henrique é muito fraco. E o Gabriel Dias também é esforçado. Eu acho que o Barbieri, isso que você falou, Marcelinho, ele entra muito no Barbieri, ele tem aquilo que 90% dos treinadores brasileiros no Vasco tem. Ele só conhece um modelo de jogo, entre aspas, e ele só sabe... Ele precisa encaixar todo mundo dentro daquele esqueminha de jogo. Então, no modelo de jogo dele, os laterais não são tão ofensivos e não interessa quem você tem ali. Ele vai ter que fazer aquele papel que o cara faz. Ele não sabe jogar com um meio campo mais dinâmico. Então, o Marlon Gomes, a gente vai falar dele mais à frente, se ele tiver aqui para ponta esquerda, porque no esquema do Barbieri só tem que ter alguém ali na ponta esquerda. É isso, entendeu? Eu também acho que não é tão crítico. Acho que o Puma é um jogador razoável. O lateral dos sonhos? Não, mas... Tem outro ponto também, tranquilamente a posição mais carente do futebol brasileiro hoje, as duas laterais. Então, não dá pra gente esperar que a gente vai ter um craque aqui na posição, mas acho que o Puma bem treinado. Né, cara? Exato. E o Paulinho, para mim, é uma... Até a tristeza ter usado tão pouco ele no Carioca e na Copa do Brasil. A gente nem teve tempo, né? Apesar que ele entrou naquele jogo contra o Trem, acho que ele jogou uns 20 minutos e ainda fez uma fumaça lá naquele jogo, naquele 4-0 lá. Mas eu acho que, cara, era reserva aí, no máximo traria um cara aí, uma aposta, mas eu acho que também acho que é menos caótico do que parece. Sobre o Puma, cara, eu gosto muito do Puma. Eu acho que dos últimos laterais que a gente teve aí nesses, sei lá, depois do Fagner, vamos botar aí, depois do Fagner 2011, não o Fagner que voltou. Eu acho que ele é o melhor. Assim, eu gosto que ele tem uma técnica, ele é técnico, ele consegue dar muito passe bom, longo, ele consegue achar passes longos de um lado para o outro, né? Ele acha lá do outro lado. Eu acho que é uma virtude muito boa dele, dessa visão de jogo que ele tem. Ele não é afobado quando ele chega na frente. Eu acho que se ele tivesse um jogador ali para fazer essa tabela com ele, né? Ele traria mais jogadas ofensivas para a gente, porque em alguns momentos falta ali um jogador para fazer aquela tabela com ele, aquele 2-1, né? Para ele entrar na área. Enfim, eu acho que ele é muito bom. O que caiu de rendimento, porque, cara, não tem como jogar bola com o Barbieri à beira do campo. O Vasco não jogou, que os bons jogadores ficaram jogadores médios e os que já são ruins ficaram péssimos. É basicamente isso. Só para botar uma pimenta aqui, melhor desde o Fagner, não, segundo melhor. Melhor foi o Gilberto. Pronto, falei. Olha só, interessante. Do mesmo nível. Eu acho que o Gilberto é bem mais habilidoso. O Gilberto só botando um pino. Eu gostava. O momento bom dele foi melhor do que o Gilberto foi o melhor lateral de 2 jogos do Vasco, né?
Enquanto Não, o o pessoal ficou surtando. Dois jogos. O pessoal ficou surtando na especulação da volta dele. Eu falei, vocês estão malucos? Não entendi isso também. Porra, levanta a mão pro céu e agradece. Ele seria titular, sim. Aí vocês veem, agora, até entrando agora para a questão do próprio Puma. O Vasco, claramente, hoje é um time que não tem profundidade. Mas era para ter. Porque nós trabalhamos com o Orelhano e com o Peck, que são meias canhotos, jogando pela direita, onde favoreceria em qualquer esquema tático minimamente decente o lateral passando. Então, pela lógica, o Puma Rodrigues, como um lateral ofensivo que era para trabalhar extremamente bem essa parte de profundidade. O Peck fechando para o meio e o Puma passando. Do outro lado também. Então, do outro lado, nós temos... O problema é cognitivo lá, porque o Peck não consegue fazer algumas jogadas, sabe? Mas na esquerda funciona. Não, e a quantidade de cruzamentos, depois dessa estatística tem que até levantar. O Vasco cruza 30 bolas por jogo, né? Com o Barbieri. Teve jogo Acho que parece aquele time. Teve jogo que bateu 40. Aqueles times ingleses antigos. Mas uma curiosidade, uma estatística que eu queria, não sei nem como pegar essa estatística, mas assim, a impressão, lembrando do jogo, a quantidade de cruzamento que os dois laterais do Vasco fazem da intermediária, que não vão ao fundo para cruzar, é inacreditável, assim. E só mais um ponto. Isso é falta de treino, falta de jogada, falta de... Da maturação ali, do tempo, o Ryan e o Puma podem fazer uma ótima duplinha ali daquele lado, tá? O Vasco, na verdade, não faz cruzamento, né? O Vasco... E até ficar jogando queimado. Bom. Cruzamento é outra coisa. O Vasco tampa a bola na área. E o Puma não cruza mal e o Piton cruza muito bem. É porque é mal aproveitado mesmo. Não é falta de técnica, não. Não estamos falando de centroavante ainda. Mas será que se os laterais passarem aí mais a linha de fundo e cruzar da linha de fundo para o Pedro Raul vir de frente, a gente não melhoraria o nosso rendimento? Pergunto isso porque no ano passado...